Apesar de não ser uma tradição aqui no Brasil, o Halloween é uma época em que gostamos de assistir e ler obras de terror, ver documentários sobre as bruxas de Salem e quem sabe maratonar mais uma vez American Horror Stories. Tudo isso para entrar no clima assombrado dessa época, que remonta às festividades celtas. E uma das coisas que muitas pessoas gostam de fazer é escutar relatos assombrados, ou seja, as famosas histórias de fantasmas. Histórias de fantasmas são extremamente fascinantes, isso é inegável. E são tão fascinantes que são encontradas tanto na sua vizinhança como até mesmo na Grécia Antiga. Não sabemos exatamente por que essas histórias de fantasmas existem. Então resolvi investigar diferentes culturas e revirei livros e artigos para tentar compreender esse fenômeno que acompanha a humanidade há milênios. Venha comigo para descobrir por que existem tantas histórias de fantasmas advindas de civilizações antigas e ao redor de todo o planeta. Olá, este é o Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E esse vídeo não é para tentar te convencer que fantasmas existem ou que não existem, mas explicar como algumas histórias de fantasmas têm muito mais componentes culturais e sociais do que gostaríamos de admitir. Assim, eu sou uma pessoa curiosa em relação ao passado e acho que isso já está mais do que óbvio. Eu trabalho aqui no canal há anos e contar histórias de pessoas do passado virou meu ganha-pão. E eu conto essas histórias para outras pessoas que também são extremamente curiosas em relação ao que aconteceu há séculos ou há milênios. E não é incomum que hora ou outra apareça alguém perguntando sobre fantasmas. Muito se pergunta se histórias de fantasmas são reais ou apenas contos de fadas. Cada um tenta apresentar sua prova de que fantasmas existem ou que não existem. O meu objetivo nesse vídeo não é discutir isso, mas seguir por um outro caminho que é o que as histórias de fantasmas podem nos contar sobre o nosso passado e a nossa sociedade. Sabe, tem uma fala de um podcaster chamado Aaron McKean que apresenta o programa Lore, em que ele diz: os fantasmas são um conceito quase tão antigo quanto o tempo. E para mim essa é uma das coisas mais fascinantes nas histórias de fantasmas, como elas são universais, estando em várias culturas. Só para que vocês tenham uma ideia, o escritor romano Plínio o Jovem, que por acaso era parente de Plínio o Velho, que por sua vez faleceu durante a erupção do Monte Vesúvio, isso não é uma informação muito relevante para a nossa história, mas fica aí como curiosidade. Plínio o Jovem, em uma de suas cartas, descreve uma residência assombrada por um fantasma de um idoso. De acordo com os relatos, a aparição surgia com uma aparência doente, longa barba, cabelos bagunçados e sacudindo correntes presas aos pés e às mãos. Na história que ele conta, Atenodoro, um renomado filósofo, decidiu alugar a casa onde esse fantasma aparecia e resolveu esperar pela assombração enquanto estudava. Finalmente, o fantasma deu sinal de que ia aparecer. No entanto, em vez de sair correndo ou desmaiar de medo, Atenodoro pediu, fazendo sinal com a mão, para que o fantasma esperasse um pouco e continuou a estudar. Somente depois resolveu dar atenção ao fantasma, que o conduziu até o quintal e desapareceu. Atenodoro acreditou que aquilo era um sinal e na manhã seguinte escavou o local onde encontrou, vejam só, restos de um esqueleto humano acorrentado. Ele interpretou aquela assombração como uma súplica e resolveu dar a esses restos um enterro digno. Desde então, o fantasma do idoso nunca mais apareceu. Quando a gente utiliza o termo fantasma, subtende-se que estamos falando de uma alma de alguém que se foi. Mas em cada cultura, a imagem da pessoa morta que visita os vivos tem denominações diferentes. No livro Os Vivos e os Mortos na Sociedade Medieval, o historiador Jean-Claude Smith nos apresenta, só para o contexto europeu, várias denominações ao longo da história para a imagem dos mortos que visitam os vivos. Por exemplo, persona poderia ser usado para chamar uma aparição sobrenatural, que uma pessoa viu, mas não sabe identificar o que é. Alma está mais para o princípio divino que anima o corpo humano. Tem um bem interessante advindo da Roma Antiga que era o termo larva, que eram os mortos que poderiam causar problemas graves, e essa denominação foi adotada pelos cristãos da Idade Média, como uma forma de chamar espíritos demoníacos. Também temos o termo simulacrum, que é um duplo imaterial, que gerava a ilusão do morto ainda vivo. Na verdade, o que nós chamamos de fantasma é uma espécie de espírito que sai do corpo e tal, mas nem todas as culturas adotam a nossa visão de fantasmas. Cada cultura interpreta a sua maneira
maneira como seria a manifestação de uma pessoa morta, que aparece para os vivos e até mesmo seus objetivos. Porém, para não ficar criando confusão na cabeça de vocês, aqui no vídeo vou adotar o termo fantasma para qualquer aparição de mortos para os vivos. Eu mencionei há pouco uma história de fantasma da Roma antiga, mas que tal agora a gente partir para o Japão? Lá temos o Obon, um festival em que as almas retornam para visitar o mundo dos vivos. E durante o período Edo, quando é alegada essa história, as pessoas carregavam lanternas que eram levadas até os túmulos de seus entes queridos. E essa é uma festividade que ocorre até hoje. Na narração dessa história, um samurai chamado Hagiwara tem um encontro sombrio com duas mulheres em seu jardim, enquanto elas estão iluminadas com uma lanterna da época do Obon. Acontece que uma dessas mulheres era uma dama por quem Hagiwara tinha se apaixonado há alguns dias e desejava profundamente encontrar. E a outra era a criada da jovem mulher. Porém, as duas, a essa altura, estavam mortas e vieram buscar o samurai para viver com elas no mundo dos mortos. Essa história é um dos muitos contos que os japoneses narram ao longo dos séculos, passando de pessoa para pessoa, geração a geração, alegando a existência de personagens que nem sequer sabemos se de fato existiram. Mas e se regredirmos bem mais no passado, deixando para trás o Japão feudal e mesmo a Roma antiga, e indo para uma época que existia uma das civilizações mais ligadas com a morte e de onde temos uma carta de uma pessoa viva direcionada a uma pessoa morta? Aqui não é a narração de um mito, mas as palavras de um homem que escreve um senhor textão, esculhambando um fantasma que ele acredita não estar ajudando em nada na sua casa. Estou falando do Egito Antigo, onde a morte era um mero detalhe que só afastava os vivos e os mortos. Os mortos continuavam a viver, mas em outro lugar, e esporadicamente poderiam visitar seus entes queridos através de uma porta falsa colocada na tumba, podendo fazer favores e até mesmo participar de um jantar ao lado dos vivos. Mas nem sempre era isso que ocorria. Às vezes os espíritos dos mortos ficavam meio chateados, sabe? E vice-versa. Então é onde entra essa carta aos mortos, que foi escrita por um viúvo para sua esposa. Essa não é uma narrativa de história de fantasma, mas um desabafo de um esposo que acredita estar sendo maltratado pela esposa falecida. Se liguem no que o esposo fala e dá para ver que ele tá meio chateado. Ele começa com falas como: "Que coisa perversa eu fiz a você para ter chegado a esse mau estado? O que eu fiz para você?" E ele continua a questionar a esposa sobre o que foi de tão ruim que ele fez para ela, ao ponto dela tratá-lo tão mal depois de morta. E ainda alega que quando ela ficou doente, chamou um dos melhores médicos para tentar tratá-la, e que após a sua morte, ele juntou a família e chorou por ela em frente ao bairro. E ameaça denunciá-la aos deuses do mundo dos mortos. Gente, que barraco! A carta é um tanto extensa e dá para ver a imensa raiva que ele está de sua falecida esposa em vários momentos. Não sabemos o que levou ele a escrever uma carta tão amargurada, mas certamente essa carta é uma antepassada do que nós chamamos de escrever um textão. Os 3 casos anteriores exemplificam bem como em lugares tão distintos do mundo podem existir suas próprias histórias de fantasmas. Isso quer dizer que fantasmas realmente existem? Não, isso não significa que fantasmas de fato existem, mas sim que existem tipos diferentes de fantasmas ao redor do mundo. Suas aparições carregam significados distintos, que dependem muito da cultura da região. E é interessante observar que algumas culturas possuem mais ou menos histórias de fantasmas. Uma das razões para isso pode estar relacionada a traumas coletivos, seja por conta de guerras ou eventos catastróficos. E as histórias de fantasmas são criadas como uma forma de tentar compreender por que aquilo aconteceu ou para buscar uma resposta psicológica ao trauma. No entanto, essa não é a única explicação. Outra razão é que histórias de fantasmas fazem parte da cultura, especialmente a religiosa. E, logicamente, ao lado das histórias de fantasmas, também temos as histórias de possibilidade de comunicação com fantasmas. Isso é notório na humanidade. Nos primórdios dos tempos, algumas comunidades tinham seus xamãs, pessoas que eram capazes de se comunicar com entidades e antepassados. Esses xamãs poderiam ser sacerdotes, adoradores divinos, meninas jovens, tudo dependendo da interpretação do que era o mundo espiritual.
Cada um à sua maneira enxergava e compreendia seus fantasmas, e cada um à sua maneira se comunicava com eles, fosse através da queima de incenso, oferecendo alimentos ou esperando por eles nos sonhos. Às vezes é necessário apenas um simples altar em casa, ou os corpos mumificados de seus entes queridos nas proximidades, para manter seus fantasmas próximos, afastando a saudade e ajudando de alguma maneira os vivos. No entanto, no século XIX, especialmente no Ocidente, a percepção de que o mundo dos vivos e dos mortos coexistiam em certa comunhão foi alterada. Fantasmas são agora considerados seres obscuros que habitam o outro plano, cujo acesso é negado aos vivos. Isso ficou muito óbvio nas sessões de comunicação com fantasmas que ficaram tão populares naquela época. Em 1848, na região de Hydesville, em Nova York, as pré-adolescentes Kate e Margaret começaram a se envolver em uma brincadeira peculiar. Elas faziam barulhos com cliques e batidas pela casa, e quando questionadas, afirmaram poder se comunicar com alguém invisível. Como assim, invisível? Isso queria dizer que aquelas meninas eram capazes de conversar com fantasmas? Ao constatar isso, na ausência do TikTok, elas, com o aval da sua irmã mais velha, passaram a fazer demonstrações públicas, onde as meninas mostravam suas habilidades de se comunicar com os mortos. E isso começou a render um bom dinheiro, até que, depois de uma vida financeira e pessoal cheias de altos e baixos, em 1888, uma das irmãs chegou a confessar que tudo não passava de um truque, confissão que não durou muito tempo. No entanto, a semente já havia sido plantada, e as apresentações de sessões de comunicação com fantasmas se tornaram populares tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Supostos médiums alegavam levitar no palco, fazer objetos voar, falar em línguas e conversar com os falecidos. Tudo isso diante de plateias lotadas, com um público assustado e encantado, esperando ver algo fora do comum durante essas sessões, que prometiam permitir aos vivos se comunicar com o mundo espiritual. Médiuns no palco afirmavam ser capazes de abrir a fina cortina que separava o mundo dos vivos e dos mortos, e tocar na escuridão para trazer ao público um leve vislumbre de alguma sombra fantasmagórica. Por outro lado, pessoas como o famoso mágico Harry Houdini criticavam abertamente esse tipo de espetáculo. Outro mágico, esse chamado John Neville Maskelyne, que poderíamos chamar de o inventor do React, desmascarava os truques ao vivo durante essas apresentações. No entanto, algumas pessoas acreditando na possibilidade de se comunicar com fantasmas foram além e levaram isso a consequências fatais. Foi o caso de Thomas Bradford, um homem que, em 1920, publicou um anúncio em um jornal de Detroit, procurando alguém que acreditasse no mundo espiritual. A ideia era fazer amizade com alguém que acreditasse em fantasmas, para estudar o assunto, trocar ideias, sabe como é? Uma amizade inocente e verdadeira. O anúncio foi respondido por uma mulher chamada Ruth Doran, e eles iniciaram uma profunda amizade recheada de muitas histórias de fantasmas. Mas claro que às vezes você se junta com seus amigos para fazer o quê? Merda! Então, querendo testar essa crença, em 1921, Thomas se trancou em seu apartamento, ligou o aquecedor e esperou pacientemente que o gás se espalhasse. Sua ideia era morrer asfixiado, o que de fato aconteceu. No entanto, ele não queria apenas tirar sua própria vida, o seu objetivo era morrer e ser capaz de se comunicar com Ruth, dando a prova definitiva de que era possível se comunicar com fantasmas. O desfecho dessa história? Ruth por um tempo falou que não recebeu nenhuma mensagem. Foi o famoso Tomou Ghost, literalmente. Depois dizem que, fascinada pelos holofotes que recebeu, teria alegado que sim, recebeu uma mensagem do parceiro de aventuras fantasmagóricas. E esse fascínio por fantasmas tomou uma nova perspectiva e proporção. Um exemplo são os passeios turísticos em locais assombrados, que têm se tornado uma atração popular entre os turistas. Isso ocorre porque esses passeios nos oferecem a impressão de ter a oportunidade de acessar informações que estão fora dos livros didáticos, desvendar segredos bem guardados e adentrar os bastidores da história. Atraídos por essa visão, buscamos os passeios de fantasmas como uma maneira de desvendar aquilo que a história não sacia, e até mesmo a nossa curiosidade mórbida. As histórias de fantasmas não têm apenas o intuito de assombrar. Na verdade, elas revelam detalhes de nossas próprias ansiedades, medos e desejos como sociedade.
até mesmo nossos preconceitos enraizados. Como diz o pesquisador e autor Colin DeKay, as histórias de fantasmas falam sobre coisas das quais não podemos falar de outra maneira. É aqui, na minha concepção como pesquisadora, que as coisas ficam mais interessantes. Porque, como o próprio Colin explica em seu livro Terra dos Fantasmas, uma história americana assombrada, em tradução livre, acreditar em fantasmas é uma crença que é difícil de ser deixada de lado, quando você acredita, é claro. Porque as histórias de fantasmas geralmente têm um componente que aponta para algo crucial na forma como entendemos o mundo que nos cerca. E vou contar para vocês sobre esta mulher, Judith Richardson. Ela é historiadora e especialista em literatura americana. Ela fez uma ampla pesquisa sobre as histórias de fantasmas do Vale do Hudson, em Nova York, e resolveu contar tudo em seu livro, Possessão, a história e os usos de assombração no Vale do Hudson. Bom, a questão é que em dado momento ela examina como uma determinada aparição de uma fantasma passou por transformações ao longo dos anos, se adaptando às necessidades de diferentes épocas. Basicamente, a trama central dessa história de fantasmas envolve um mestre terrível e uma jovem escravizada. Ele retirou a vida dessa menina de maneira muito cruel, como punição por algum crime pequeno. Então, em 1862, a escritora Miriam Collins Harris resolve contar essa história em seu romance The Southland. Aqui, a garota fantasma é retratada como uma escravizada de ascendência africana e nativa americana. Harris utilizou essa história como uma parábola para criticar não apenas a instituição da escravidão, mas também os brancos do norte por sua conivência com ela. Porém, em 1896, a mesma fantasma ressurge na obra de Charles Skinner, Mitos e Lendas de Nossa Própria Terra. Porém, agora é representada como uma imigrante europeia de pele branca. Essa transformação refletiu o interesse de Skinner pelas discussões sobre as diferenças de classe e nas questões relacionadas à luta trabalhista da época. Então, eu cheguei à conclusão de que essas mudanças na representação da fantasma ao longo do tempo demonstram como as histórias de fantasmas podem ser moldadas e reinterpretadas. Isso de acordo com as preocupações e interesses culturais que estão em destaque em diferentes momentos da nossa história. Seja na Europa do século XIX ou na Antiguidade Egípcia, elas nos revelam não apenas a evolução das histórias em si, mas também as mudanças nas narrativas sociais. As histórias sobrenaturais acabam falando sobre a memória daqueles que habitam em determinados lugares e as memórias que nós criamos para essas pessoas. Mas histórias de fantasmas não são simplesmente histórias cínicas para esconder nossos próprios preconceitos ou nossos pontos de vista em relação a determinados assuntos. Elas também são utilizadas para preencher algo que ficou vazio. Afinal, histórias de fantasmas tendem a girar em torno de finais inacabados ou acertos de contas. Nesse sentido, o fantasma acaba sendo um entendimento da maneira como nós, seres humanos, lidamos com a tristeza em relação à perda. Porque se, por um lado, existem histórias de fantasmas em casas mal-assombradas, engenhos e cemitérios, existe também a esperança de uma possibilidade de que nossos entes queridos estejam por aí em algum lugar. As histórias de fantasmas falam muito mais das nossas expectativas em relação ao passado e ao futuro, ao mesmo tempo que acabam sendo uma resposta ao luto. Se você gostou desse vídeo voltado para o Halloween, eu tenho outros desse tipo. É só acessar o link arqueologiapelomundo.com.br/Halloween, que vocês encontrarão alguns deles listados lá. E clicando aqui, vocês poderão assistir um vídeo especial contando a história do Halloween. É um vídeo muito bacana. Vou ficando por aqui e até mais!